Lição de número 7, Miqueias. Deus quer obediência de coração. Você já parou para analisar quem é esse profeta? Como é que era a base da sua mensagem? Você lembra que na aula anterior a gente falou sobre Jonas, um personagem muito conhecido, uma história que é muito pregada e vista por aí. Mas e Miqueias? Você já atentou para esse personagem? Conhece um pouco acerca do contexto ali em que ele viveu e que implicações a sua vida tem para nós nos dias de hoje? Bem, se você está em dúvida, eu quero justamente te ajudar aqui. Bora lá? Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WS EBD e o nosso vídeo de hoje é comentando acerca da lição de número 7 que tem como tema Miqueias, Deus quer obediência de coração. É um assunto muito bom, um personagem que pode não ser tão pregado, pode não ser tão conhecido, mas eu te garanto, esse personagem é top e tem muita coisa boa a nos ensinar. Vamos começar falando logo do tema da lição, Miqueias. Deus quer obediência de coração. Quando se fala em obediência, a primeira coisa que a gente vê é um cumprimento de regras, não é de normas. Eu tenho que obedecer aquilo gostando ou não. Mas não é bem assim quando se trata da nossa vida cristã. Porque Deus não quer a nossa obediência somente por obrigação ou porque nós devemos fazer aquilo. Não, professor, não. Deus não quer simplesmente uma obediência externa. Eu faço porque eu tenho que realmente fazer, quase que uma obrigação. Deus não quer isso. Deus deseja também uma obediência interna. Eu preciso ter prazer em fazer aquilo. Eu preciso que o meu coração esteja voltado para aquilo. Sério, professor? Tem alguma base bíblica para isso? Tem sim, eu já vou começar a te direcionar. Bora lá primeiramente para Salmos de número 119, a partir do versículo 33. Se direcione aí a Salmos de número 119, versículos 33, 34 e 35. E esses textos aqui vão falar que tipo de obediência Deus deseja de nós. Ele diz o seguinte: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Então você já começa percebendo aí que o salmista está dizendo, para Deus ensinar os estatutos, ele vai aprender, esse salmista, e vai guardá-los de todo o coração. E ao mesmo tempo vai sentir nessa lei prazer. Infelizmente a gente vive diante de um grupo de cristãos aí, onde se dizem religiosos, mas acham que cumprimento de regras, de normas, de só porque estão fazendo aquilo, estão sendo obedientes a Deus. Vou te dar um exemplo claro. Participar dos cultos, da escola bíblica dominical, vestir uma roupa adequada, isso é muito bom. Agora, de que forma? Qual é a motivação que te traz a isso? É porque a igreja te obriga? É porque você tem que fazer aquilo? Ou porque você deseja de fato servir ao Senhor com integridade, com o seu coração, ter prazer naquilo? Por que você estuda para a escola bíblica dominical, professor? É porque eu tenho quase uma obrigação de estudar, aquela coisa? Ou porque você também tem prazer de ter essa palavra guardada no seu coração, sentir alegria ao estudar? A nossa obediência, ela não deve ser somente externa, para ser demonstrada para as outras pessoas como cumprimento de regra. Não. Deus quer a nossa obediência, conforme o tema da nossa aula. Olha aí, o tema da nossa aula é sobre Miqueias. Deus quer obediência de coração, ou seja, não é simplesmente um cumprimento de regras porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer, não, mas também porque o meu coração está tão alinhado com os propósitos de Deus que eu sinto prazer em fazer aquilo. Aleluia! Para prosseguir com a nossa aula de hoje, o nosso texto do dia está em Miqueias capítulo 6, versículo 8, e é uma pergunta, e essa pergunta é da seguinte maneira: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficências e andes humildemente com o teu Deus? É uma pergunta de Miqueias. Professor, por que teve essa pergunta de Miqueias? Vamos voltar um pouquinho e eu quero dirigir você para o versículo de número 7 do capítulo 6. Vamos lá, procura comigo aí. Miqueias capítulo de número 6, versículo 7, que é o versículo anterior a esse texto do dia. Diz o seguinte: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão,
o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Então você está percebendo aqui que o povo lá no período de Miqueias era um povo muito religioso e que tinha suas práticas rituais de certa forma corretas, não é? Praticavam ali as suas cerimônias, os sacrifícios regularmente. Mas infelizmente era um povo que não tinha o seu coração voltado para Deus. Muito semelhante ao que acontece hoje. Então Miqueias faz essa pergunta agora no versículo de número 8, que Deus deseja não é senão que ele pratique a justiça, conforme você está vendo aí, e ames a beneficência e ande humildemente com teu Deus, porque é isso que Deus de fato deseja. Ter os nossos momentos litúrgicos é bom, é importante, só que é mais ainda praticar a justiça, não é? Amar a beneficência e andar humildemente com o Senhor. Professor, o que significa essa ideia de praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com o Senhor? Praticar a justiça nos traz uma ideia de boa conduta e ética, ou seja, a minha moral e o meu comportamento é um comportamento correto, adequado. Amar a beneficência, em outras versões, quer dizer ter consideração para com os outros ou praticar misericórdia. Vida cristã não é simplesmente eu demonstrar ser santarrão, na verdade nem é para isso, ou seja, querer demonstrar uma espiritualidade que eu de fato não tenho, mas na hora que o meu irmão precisa de mim, eu acabo fechando as mãos e não ajudo essa pessoa. Então nós devemos ter também consideração para com os outros. Por isso que o texto está dizendo que é para que ames a beneficência. Em outras versões, amar a misericórdia, ter essa consideração para com outras pessoas. E professor, o que significa andar humildemente com teu Deus? Isso significa uma experiência pessoal com Deus. Vida cristã não é simplesmente para você ir aos cultos, participar ali do culto de ensino, estar na escola bíblica dominical. Você precisa ter o seu viver diário, você precisa ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é simplesmente nos finais de semana, isso é uma consequência que pode acontecer. O teu relacionamento precisa ser diário. Então, com base nesse texto do dia, o que é praticar a justiça? Ter uma boa moral e conduta cristã. O que era amar a beneficência? É você ter consideração para com as outras pessoas. E o que significa andar humildemente com teu Deus? É você buscar ter experiências. Se eu ando com alguém, é porque eu estou ao lado. Se eu ando com alguém, é porque aquela pessoa é o meu companheiro nessa jornada. Portanto, também tenha sim as suas experiências com Deus. Vamos prosseguir que a nossa lição está muito boa. E a síntese dela diz o seguinte: Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. É bom a gente começar a refletir algumas coisas. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? É importante que a gente faça essa pergunta para nós mesmos. Que tipo de cristianismo a nossa geração está vivendo? Vou começar a te colocar alguns pontos aqui. A nossa geração hoje é muito preocupada com popularidade, não é? Com essa ideia de ser bem recebido pelas pessoas, de ter o tapinha nas costas. As pessoas não querem, na maioria, um evangelho que confronta, mas eu lhe digo que isso está meio equivocado. Por quê? Qual é o nosso maior exemplo de cristianismo? Ah, irmão Míclito, é Cristo, né? Claro. O que aconteceu com Cristo? Cristo foi o mestre por excelência, mas nem todas as pessoas gostavam dos seus ensinos. Cristo era um excelente líder, mas nem todas as pessoas queriam aprender com ele e serem seus liderados. Cristo era genuinamente não só um religioso, mas alguém que vivia assim uma vida espiritual correta diante de Deus. Ele não era simplesmente um judeu que seguia ali as tradições, não. Ele era alguém que de fato tinha a sua experiência com o Senhor, porque ele era o próprio Deus. Mas nem todas as pessoas percebiam essa genuína espiritualidade de Cristo. O que aconteceu com Jesus Cristo? Bem, a multidão que ele curou, em um momento começou a gritar: crucificam. As pessoas que outrora estavam perto dele, em um momento o abandonaram. Até mesmo seus discípulos se esconderam. Pensa comigo agora. Se o teu maior exemplo de cristianismo, ele não foi aplaudido pelas pessoas. Na realidade, o que ele recebeu foi uma coroa de espinhos em sua cabeça, um patíbulo da cruz para carregar e morrer por você. Ele foi crucificado, derramou gotas de sangue por você. O teu maior exemplo de cristianismo
ouve isso com ele. O que você espera que aconteça com você? Ser aplaudido? Ser muito elogiado? Não ter nenhum tipo de problema na sua vida e sociedade? Bom, eu lhe digo que não. O genuíno cristianismo é aquele que me confronta. Se o evangelho ele está fácil, eu sinto muito dizer que você não está vivendo o genuíno evangelho. Se o teu maior exemplo de cristianismo foi crucificado, o que você espera que aconteça com você? Vamos lá! Prosseguindo com a nossa lição, a nossa introdução, ela diz o seguinte, vamos falar agora da base, né, do resumo do que vai ser estudado. O livro de Miqueias tem sido considerado o evangelho da justiça social. Eu já disse que Miqueias encontrou muitos problemas ali diante da sua nação, a gente vai detalhar isso mais na frente. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém, os ritos eram feitos de forma mecânica, sem vida. Enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência, a justiça, a misericórdia e a humildade eram desprezadas pelo povo. No momento, isso acontecia sim, infelizmente. Eu quero te direcionar agora para Miqueias capítulo 6, versículo de número 6, que já foi um texto que nós lemos anteriormente. Olha o que ele diz. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante a ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Nós lemos o versículo 7 né, anteriormente, esse agora nós estamos lendo o versículo 6. Então você percebe que esse povo, ele está tendo o seu ritual correto, andando de forma correta. Nessa introdução a gente aplica o seguinte. Existem muitas pessoas que acham que o fato deles serem contribuintes, né, suas ofertas, ou devolvendo o seu dízimo, participando dos cultos. Nós temos jovens que acham que participando dos seus cultos de mocidade, entendeu? De algumas reuniões, isso é o bastante. É possível se a gente ter uma prática ritual chamada assim, entendeu? Esses nossos momentos litúrgicos, mas de fato não temos experiências com Deus. É possível a gente ser um religioso, mas ao mesmo tempo não ser um convertido de fato. E isso é muito preocupante. As pessoas estão tão acomodadas a essa ideia de que o fato de estarem na igreja não significa que você pertence ao povo de Deus. O fato de você cantar não significa que você louva ao Senhor. O fato de você pregar não quer dizer que você vive a genuína mensagem da palavra de Deus, seja no falar ou seja na sua vida diária. Isso é muito importante porque Miqueias presenciou isso. O povo no tempo de Miqueias era um povo que fazia assim as suas obrigações levíticas, tinha os seus cultos, tinha os seus momentos ali adequados, mas o seu coração estava distante de Deus. Feito já os comentários dessa nossa parte inicial da lição, bora prosseguir e aprender os pontos da nossa aula de hoje. Bora lá? Ponto 1 da nossa lição diz o seguinte, Miqueias, tópico 1, um camponês simples. Quando a gente chega nesse tópico, 3 perguntas precisam ser respondidas. O que, professor? Vamos lá. O nome do profeta, né? Qual o significado do nome do profeta? Segunda pergunta, a procedência do profeta. E terceiro, a personalidade do profeta. Então, quando a gente pega essas 3 perguntas, esse tópico vai responder aqui. Professor, mas está tudo aqui no tópico? Tá, eu estou separando de forma didática para você entender melhor. Primeiramente, qual o significado do nome do profeta? Vamos lá. O nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Já está explicado aí qual é o significado do nome do profeta. Segunda coisa que a gente deve responder é a procedência do profeta. De onde ele era? Bora prosseguir? Ele era nativo de Moresete, uma comunidade rural localizada no limite de Judá, bem distante do centro urbano, Jerusalém, onde se tomavam as principais decisões políticas da nação. Então aqui já está explicado e respondido a nossa segunda pergunta. De onde ele vinha? Né? A procedência do profeta. De Moresete, que alguns estudiosos afirmam ali que era aproximadamente de 35 a 40 quilômetros de Jerusalém. Muito bem. Professor, está faltando a personalidade do profeta que você disse que tinha aqui no tópico. Tá sim. E para a gente responder essa pergunta, nós vamos mais adiante, nós vamos pegar aqui no meio desse tópico, viu? Onde fala assim, ó. As muitas alusões contidas no livro, vai encontrando aí, as muitas alusões contidas no livro sobre o trabalho pastoril, indica que provavelmente ele tenha sido pastor de ovelhas. Portanto, era um homem
simples. Não podemos esquecer que Deus se faz presente na simplicidade. Simplicidade não é sinônimo de pobreza, mas de pureza de coração. Então a personalidade do profeta, ele era um homem simples, né? Os estudiosos afirmam que pelo fato das suas profecias estarem muito relacionadas a essa ideia de camponeses, de campo, né? Essa ideia relacionada ao trabalho pastoril, eles entendem que era um homem que trabalhava nessas regiões do campo também. Bem parecido com o profeta Amós, que já foi estudado anteriormente. Então ele era um homem simples. Professor, um homem simples. E Deus usa pessoas simples? Sem dúvida. E Miqueias, mesmo sendo um homem simples, era também cheio de Deus. Aonde está isso, professor? Vou te direcionar agora para Miqueias capítulo de número 3 e o versículo de número 8, em que ele diz o seguinte. Miqueias capítulo 3, versículo 8. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então já foi respondido aí essas três perguntas. Qual é o significado do nome do profeta, a procedência do profeta e a personalidade do profeta. Para prosseguir com a nossa lição, o tópico 2 já fala sobre o período em que ele profetizou. Professor, tem a resposta? Tem aqui, já está bem no início. Sua profecia foi entregue nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ah, professor, então Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então significa dizer que o Miqueias ele profetizou para o reino de Judá, ou o reino do sul, não é, professor? Isso mesmo, você acertou. Com uma observação. Qual, professor? Ele não profetizou apenas para o reino do sul. Ele também trouxe profecias para o reino do norte. Sério, professor? Sério. A lição não colocou aqui, mas eu fiz algumas pesquisas e ele profetizou tanto para o reino do sul, como também para o reino do norte. Onde está isso, professor? Isso está no versículo de número 1 e o capítulo 1, bem no início do livro. Olha o que ele diz. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Você sabe que Samaria era a capital do reino do norte e Jerusalém, capital do reino do sul, ou reino de Judá. Então, o Miqueias, ele era tão... Gente, o Miqueias era tão top que mesmo sendo homem simples, do campo, as suas profecias abarcaram não somente um único povo, ou seja, o povo de Judá, mas também abarcaram o povo de Israel, né, cuja capital era Samaria. Então você vê que Deus usa, assim, pessoas na simplicidade. Ok, está explicado. Aí pode surgir uma dúvida por aí. Já que Miqueias também profetizou para o reino do norte, quem eram os governantes do reino do norte nesse tempo de Miqueias? Pode não estar aqui na lição, mas eu acho importante que tem sempre os professores que querem trazer o maior pano de fundo histórico, né? Então eu estou passando a você. Caso você precise disso, vamos lá. Os governantes do reino do norte, no tempo de Miqueias, eram Peca, Pecaías e Oséias. Não Oséias profeta, era o Oséias governante. Professor, onde está isso na Bíblia para mim pegar esse pano de fundo histórico? Se direcione a segundo livro dos Reis, capítulo 15, o versículo 23 ao 30. Você pode ler depois aí na sua casa. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, o versículo 23 ao 30. Então, os governantes de Judá eram Jotão, Acás e Ezequias. Os governantes de Israel no tempo de Miqueias eram Peca, Pecaías e Oséias. Fechou aí? Muito bem, está explicado. Vamos para outro assunto aqui, que é acerca do contexto em que ele profetizou. Eu vou elencar aqui algumas características do contexto de quando ele profetizou. Eu peço a sua atenção, porque tem umas palavrinhas aqui que pode confundir você, mas eu vou explicar direitinho. Vamos lá. Qualquer dúvida que você tiver acerca desse conteúdo, o que você vai fazer para ampliar? Eu tenho aqui o link, né, do meu Instagram, e lá no Instagram, eu já disse aqui em alguns vídeos, que o meu Instagram a gente posta subsídios que complementam o conteúdo da aula. Sabe aquele pano de fundo histórico, teológico, explicando algumas coisas que não dá pra gente colocar aqui nos nossos vídeos? Pois é, eu sempre disponibilizo lá no meu perfil do Instagram toda semana o subsídio teológico falando
de cada um dos profetas. E esse assunto aqui sobre o contexto já está lá no meu Instagram e você pode se direcionar para ver aí, belezinha? Caso surja alguma dúvida durante o vídeo, você pode clicar aqui no meu link do Instagram, tá aqui na descrição, e você vai lá que você vai encontrar, fechou? Bora lá! Ó, o contexto, primeiramente, o Miqueias profetizou cerca de 40 anos. Primeira coisa que a gente tem que dizer aqui. Uma outra característica é que o Reino do Norte e Síria, Síria sem A, viu? Síria apenas, se unem para atacar Judá. Bora lá. A Assíria já é diferente de Síria. A Assíria, que era um outro reino, conquista Damasco. Quem é Damasco? Capital da Síria, sem o A. E depois, esse império assírio, ele também conquista Israel e então se volta também a Judá. Ok, ele aconteceu isso. O que desenrolou ali? Vamos lá. O Miqueias profetizou cerca de 40 anos. Eu estou logo explicando essa primeira parte. Nesse período de tempo, o Reino do Norte, né, ele se une com Síria para atacar o Reino de Judá. Ok? Quando isso acontece, o Reino de Judá quer se defender. Então ele vai buscar ajuda para uma outra nação. Qual nação é essa? O Império Assírio. O Império Assírio, ele estava crescendo, se fortalecendo. Então ele vence os outros reinos. Tanto o reino da Síria quanto o reino do norte, que era Israel. Quando ele está crescendo muito, esse Império Assírio, ele também quer se voltar para o seu antigo aliado Judá. Quando ele quer se voltar contra Judá, aí o rei Acaz, ele dá uma de esperto, né? Ele resolve pensar o seguinte: rapaz, eu vou me fazer de vassalo, né? Eu vou ser mandado, que é melhor do que esse povo subjugar toda essa cidade. Então ele se torna um vassalo da Assíria, tanto que pagar muitos tributos para a Síria. Isso está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 16, do verso 1 ao versículo de número 20. Depois disso, nós vamos perceber que acontece também a queda de Judá, ali o cerco de Judá, melhor dizendo, o cerco ali de Judá, em que Senaqueribe quer invadir Judá. Você conhece aquela história, né? 2º livro dos Reis, a partir do capítulo 18. Você vai ver que Senaqueribe quer invadir Judá, aí agora já é do tempo de Ezequias. Por quê? Porque Ezequias se cansou de pagar tributos para a Síria. Aí quando para, o povo da Síria, né, os governantes ali, os generais, querem marchar contra Judá, querem botar medo ali no povo de Judá. E aí vem o livramento da parte de Deus, em que Deus envia um anjo e acaba matando ali mais de 180 mil soldados assírios. Foi nesse período de tempo em que as coisas estavam complicadas, o povo estava sendo perseguido, ao mesmo tempo tinha rituais ali, estava tendo culto naquele momento todo, que Ezequias ele reformulou, né? Ele melhorou a questão dos cultos, conforme a gente vê na história, mas o povo ainda assim não se voltava para Deus, não seguia. O povo recebia livramento da parte de Deus, como aconteceu com o anjo que matou os assírios, mas o povo não se voltava para o Senhor, os sacerdotes nem ligavam. Então foi nesse período de tempo em que Miqueias profetizou. Professor, mas foi nesse tempo todinho onde teve tanta coisa. Pois é, para você ver que um livro desconhecido para algumas pessoas foi um período de tempo onde teve muita, mas muita coisa top que aconteceu na história. Vamos lá, prosseguindo com a nossa lição, vamos falar agora do tópico 3, viu? Tópico 3, ele já fala sobre a estrutura e mensagem do livro. E repito, se surgir alguma dúvida, né, nesse tópico, você pode ir mais uma vez no meu perfil no Instagram e ele vai estar também disponibilizando essa questão da estrutura e a mensagem do livro de Miqueias, ok? Mas eu trouxe aqui uns prints e eu vou colocar aí na tela para você, para te ajudar. Qual é a estrutura? Se você quer pegar o esboço todo de Miqueias, né, do capítulo 1 até o capítulo 7, eu vou te passar aqui agora. Isso foi extraído do livro Através da Bíblia, de Mayam Pirma, em que ele diz o seguinte. Vamos lá, vamos estudar Miqueias de passo a passo, a estrutura do livro. O conteúdo do livro de Miqueias baseia-se em duas palavras, denúncia e consolação. A denúncia nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 3, né, conforme você está vendo aí, e a ideia da consolação, nós vemos isso do capítulo 4 ao capítulo de número 7. Vamos começar falando do capítulo 1.
Nós temos aí sobre o julgamento de Samaria devido à sua incurável disposição à idolatria. Isso nós vemos do verso 1 ao versículo de número 8. Nós vemos também que Judá foi afetada pela sua iniquidade, que foi envolvida na sua culpa. Isso do versículo 9, versículo 16. E aí nós chegamos no capítulo 2, em que devido à impiedade de seus regentes e do povo, a nação irá ao cativeiro, mas haverá uma restauração. Quando a gente chega no capítulo de número 3, o que acontece? Há uma repreensão aos chefes do povo por sua indiferença à verdade e à justiça e por seus motivos mercenários. Uma denúncia contra os magistrados civis, que é do verso 1 ao 4, dos profetas, do verso 5 ao 10, e dos sacerdotes, que é do verso 11. Quando a gente chega mais adiante, nós vamos perceber que o versículo 12 diz que a nação sofrerá pelos pecados dos seus chefes, porque evidentemente participa de sua iniquidade. Então essa foi a questão aí, logo do capítulo 3. Vamos prosseguir agora no capítulo 4 ao 7, onde já vai falar sobre a consolação. Estou te passando todo o esboço aqui de Miqueias, olha que top. No capítulo de número 4, nós vamos ver que ainda que Sião seja destruída, será restaurada e exaltada nos últimos dias. Isso do verso 1 ao verso 8 do capítulo 4. Nesse capítulo 4 está falando sobre o reino de Cristo que haverá nesse tempo. E esse reino aí, uma profecia que haverá no milênio futuro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma administração universal, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, haverá uma visitação universal e concorrerão a ele os povos, haverá uma educação universal, pois ele ensinará acerca dos seus caminhos, haverá uma legislação universal, de Sião sairá a lei, haverá evangelização universal, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém, haverá pacificação universal, uma nação não levantará espada contra outra, haverá a adoração universal, andaremos em nome de Jeová, o nosso Deus. Haverá também restauração universal, e de que cocheio farei um resto, e da que estava lançada para longe uma nação poderosa. E haverá uma coroação universal, e o Senhor reinará sobre eles. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Deixa eu logo explicar, dar uma pausa aqui. Pessoal, por que você colocou isso aqui? Porque o Miqueias, ele era um profeta que tanto profetizou para o seu tempo, como também trouxe profecias a respeito de um futuro reinado de Cristo. Então Miqueias, ele trouxe uma profecia da seguinte forma: se no seu tempo os governantes não estavam administrando de uma forma correta, ou alguns mais ou menos ali, e o povo não estava realmente adorando o nome do Senhor, haveria um período de tempo em que Cristo iria reinar. E nós sabemos disso. Nós entendemos que isso é o milênio que acontecerá após o arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação, e então Jesus vem em glória com a sua igreja e estabelece o milênio aqui, onde ele vai reinar por 1000 anos. E nesse período de tempo vai haver paz universal, vai haver alegria, as pessoas daqui da terra vão saber como é de fato um reino verdadeiro, um reino glorioso com justiça. Porque Miqueias está fazendo essa conexão. Se no seu tempo não tinha isso, na pessoa de Cristo um dia haverá. Então você percebe que Miqueias é tão top que ele sai também daquela conexão, assim como os outros profetas não profetizam apenas para o seu tempo, mas sempre trazem profecias a respeito do futuro. E Miqueias é um deles. Bora prosseguir com a nossa leitura? Então, quando a gente chega aí mais adiante, nós vamos ver que, mas esta visão é para o futuro, para o tempo atual, a aflição, desamparo e cativeiro, que era o que estava passando a nação lá no tempo de Miqueias. Do versículo 11 ao 13 do capítulo 4, finalmente os inimigos e os captores de Israel serão castigados. Aí a gente chega no capítulo 5, em que o infortúnio de Israel durará até a segunda vinda do Messias, seu verdadeiro chefe, predestinado desde antes da eternidade para ser o Salvador de Israel. Ele é o penhor de resgate para Israel de todos os seus inimigos e de sua restauração final. Isso do capítulo 5, verso 3 ao 15. Mais adiante, você vai ver que Jeová exige do seu povo que testifique, se puder, que jamais ele fez algo para com eles, desde os tempos primitivos da sua história, que não fosse um ato de bondade que apresente qualquer desculpa por tê-lo abandonado. Então é Deus confrontando. E aí do versículo 9 ao 16 do capítulo 6, você vai perceber que eles são religiosos, mas sua religião não passa de um formalismo, versos 6 e 7, que não produz essa justiça prática que Jeová exige.
A sua conduta prova que eles observam os mandamentos de Onri e as obras de Acabe, os reis ímpios de Israel. Quando a gente chega no capítulo 7, a corrupção da nação é universal. Parece quase impossível encontrar um homem bom, um regente honesto ou um amigo fiel. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quando a gente chega do verso 1 ao 14, do 15 e 17, mas permanece um resto fiel, representado pelo profeta que levanta a sua voz em intercessão pela sua nação. Sua oração é respondida por Jeová, que promete a restauração. No final do livro, vendo através da escuridão dos seus próprios tempos, o profeta louva a Deus que é fiel, que restaurará Israel e purificará de seus pecados, e desta maneira cumprirá o pacto feito por seus pais. Muita coisa, não é mesmo? Professor, você trouxe esse esboço aí. Pois é, muita gente não tem um Instagram, não tem como pesquisar lá, então eu estou passando aqui colocando a imagem. Se você queria a estrutura, tá aí a estrutura todinha do livro de Miqueias, né? Aí o professor tava tão bom, agora eu estudo o resumo, eu sei tudinho assim. Pois é, eu estou justamente passando aqui para você, caso você precise ir na sua aula. Porque a aula, ela deve conciliar tanto uma questão de aplicação, como também você deve trazer contexto. Existem muitos professores que só trazem informações sobre o contexto, não é? É muita informação sobre isso, aquilo, mas não trazem aplicação. Por outro lado, tem muito professor que só quer trazer aplicação. Pois é, nós aprendemos aqui que isso significa isso, mas não explica o que aconteceu naquele tempo para que a gente possa ser aplicado hoje. Nosso canal quer justamente conciliar tanto a informação, né, o contexto, quanto a aplicação para suas classes. Fechou? Então, estão aí os comentários aí do nosso ponto 1 da lição. Bora prosseguir agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. Bora lá! Ponto 2 da nossa lição, ele fala o seguinte: denúncias e exortações. Tópico 1, corrupção e materialismo. A partir desse tópico, a gente vai começar a trazer uma aplicação mais direta para vocês aqui. No primeiro eu usei mais a questão da informação, nesse segundo a gente vai trazer essa ideia de aplicação aqui. Bora lá. Ó, corrupção e materialismo. Os israelitas foram envenenados pela ambição e pelo luxo, pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais. Eu quero logo trazer uma frase interessante aqui, salvo engano é do professor Graetz, em que diz o seguinte: tem muita gente comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é. A gente vive em uma sociedade onde essa ideia de materialismo não é somente uma corrente filosófica de outro tempo, mas esse apego também aos bens materiais é muito grande. A maioria das pessoas nos observam por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Você com certeza já passou por experiências em que você não tinha certas coisas ou não estava em um patamar e algumas pessoas não falavam com você, não conversavam tanto com você, talvez nem respeitavam tanto assim você. No momento em que você conquista algumas coisas, compra algumas coisas, se destaca em alguns ambientes, as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente. Porque infelizmente a natureza do ser humano e as pessoas, em sua maioria, aderem a esse tipo de comportamento onde há uma grande corrupção e apego demais essas questões materiais. Isso aconteceu no período de Miqueias. Professor, o que mais aconteceu no período de Miqueias? O que aconteceu foram que os 4 grupos ali, eles foram afetados por essa corrupção e esse apego aos bens materiais. Sério, professor? Sério. No tempo de Miqueias, haviam basicamente 4 grupos ali. Nós temos os reis, que eram os governantes. Nós temos os príncipes, que eram os chefes ali chamados, como a gente vê em Miqueias capítulo 3, versículo 1. Nós temos os sacerdotes e nós temos os profetas. Eu vou falar apenas de 2 dessa classe, que são os sacerdotes e os profetas. O caso dos sacerdotes estavam tão sérios, conforme você viu na referência anterior, deixa eu só te dizer como é que estava o caso dos sacerdotes. Miqueias capítulo de número 3 e o versículo de número 11, olha o que nos diz, para você ver a situação dos sacerdotes no tempo de Miqueias. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro.
Os sacerdotes no tempo de Miqueias ensinavam por puro interesse. Professor, é bem semelhante àquilo que a gente está vivendo. Pois é, analisa ao seu redor e vê se a maioria dos nossos sacerdotes, quem eram os sacerdotes naquele tempo? Pessoas que eram responsáveis para ensinar o povo, para representar o povo ali. Hoje em dia os sacerdotes seriam muitos pregadores, muitos líderes eclesiásticos. E a maioria desses líderes de hoje estão muito parecidos com aqueles. Ensinam por interesse. Interesse em quê? Interesse tanto em dinheiro, interesse em fama, interesse em popularidade e outras coisas. Dá uma analisada por aí, você vai perceber que tem certos líderes eclesiásticos que não querem tratar de certos assuntos, como o pecado, né? Como tratar da questão de santidade, da volta de Jesus, porque isso são assuntos em que muitas vezes não dá ibope. Eles querem tratar mais de uma questão motivacional, né? A maioria de nós não está pregando mensagem de ajuda do alto, mas sim mensagem de autoajuda. A ajuda do alto está sendo esquecida. O importante é essa autoajuda. Os nossos líderes de hoje também estão muito interesseiros, pensando em si mesmos. É bom que a gente destaque aqui, e você, professor, tenha calma, tenha equilíbrio, mas é importante que a gente fale algumas coisas. A maioria dos líderes eclesiásticos não querem cuidar de uma igreja pelo amor, pelo cuidado que devem ter, mas muitas vezes é por conta do dízimo que recebe, da popularidade que possui. A maioria dos pregadores não querem se alegrar nos convites, não é porque vai ter mais um povo que vai ouvir a palavra, não é porque mais pessoas serão alcançadas pelo evangelho, mas porque ele vai se destacar em mais uma congregação, mas porque ele vai ser mais visto, vai ter o seu nome em um cartaz e vai se tornar mais popular a cada vez. Infelizmente, os nossos líderes eclesiásticos, eles estão se tornando cada vez mais interesseiros. É só você analisar por aí, você vai perceber que isso tem sim muita lógica. Então, os sacerdotes, eles estavam dessa forma. Professor, e os profetas, como é que eles estavam? Vamos continuar na mesma leitura, que é do capítulo 3 e o versículo de número 11. O 3 e o 11, ele diz que os profetas adivinhavam por dinheiro. Oh, meu Deus do céu. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles ainda diziam: o Senhor está no meio de nós, mesmo ele profetizando por puro dinheiro. Pessoal, é só você ver por aí tantas pessoas que se dizem instrumento nas mãos de Deus, profetizam por dinheiro, trazem profetados. A gente vai usar esse profetismo aqui entre aspas, né? Trazem profetados aí que de fato não são uma genuína revelação da parte de Deus, que não proveio do Senhor. Eles estão apenas profetizando para ganhar dinheiro, status, fama, né? Ter isso no seu bolso. Você percebe que tem gente aí por aí, é sério, que pesquisa CPF, que pesquisa aí o nome da pessoa e chega no culto, aí descobre ali, todo mundo fica: meu Deus, como é que a gente sabe isso? A gente pode conhecer as pessoas pela internet, a gente faz uma pesquisa e consegue conhecer as pessoas por causa disso. E tem muita gente aí, falso profeta, usando essas formas para se dizer que é instrumento da parte de Deus. Professor, o negócio estava sério, estava tão sério naquele tempo, que agora, no capítulo 2 e o versículo de número 11, né? Capítulo 2 e o versículo 11, olha o que diz. Capítulo 2, versículo de número 11. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse o tal profeta deste povo. O problema estava só nos profetas? Não, o problema estava no povo, porque mesmo se viesse um profeta profetizando coisa ruim, né, como essas questões aqui, que mesmo que chegasse um que profetizasse vinho e bebida forte, o povo ia aclamar aquele como o profeta. Por quê? Porque o povo queria ouvir aquilo que gostaria de ouvir. Observa nas suas redes sociais, a maior quantidade de seguidores quem tem, na maioria das vezes, não é sempre, são aquelas pessoas que você percebe que não pregam o genuíno evangelho. A maioria dos ditos artistas famosos, que tem uma grande quantidade de reações ali de seus seguidores, é porque eles de fato não pregam o genuíno evangelho, não cantam o genuíno evangelho. Por quê? Porque o povo quer ouvir justamente aquilo que ele quer ouvir, que vai satisfazer o seu ego. Então, quando eu encontro um profeta, entre aspas, um homem de Deus ali, entre aspas, entendeu? Pessoa dita servo do Senhor, e ele não me confronta, ele não fala do meu pecado, ele não fala dos meus erros,
Ele não fala que eu sou alguém que preciso de Jesus, que eu preciso mudar, que eu preciso crer na Bíblia. Não, eu quero ter alguém que diga que a Bíblia não é suficiente. Eu quero ter alguém que diga que é possível continuar na prática homossexual e servir a Jesus. Eu quero ter alguém que diga que é possível ser uma cristã e feminista. Eu quero ter alguém que diga que é possível praticar o aborto e tantas outras coisas. Eu quero ter alguém que diga que é possível ter sexo antes do casamento. Não importa, não que importa que Jesus quer o meu coração. Essas pessoas querem esses tipos de pregadores e não os genuínos que proclamam a palavra de Deus. Isso aconteceu porque o povo, não era só os profetas e sacerdotes e as outras classes, não. Era o próprio povo que queria. Não, a gente gosta, é homem de Deus, é mulher de Deus. Infelizmente, isso era o que acontecia naquele tempo. Dói a gente dizer isso, mas ainda assim acontece no dia de hoje. Analise os youtubers mais conhecidos, ditos no meio cristão. Observe as mensagens deles. Pouquíssimas delas, para não dizer nenhuma. Pouco se fala em renúncia, sacrifício de Cristo, o meu pecado, que eu tenho que viver em santidade, que se eu morrer sem Jesus, eu vou perecer na condenação para sempre longe dele. E caso eu fique no dia do arrebatamento, eu vou sofrer muitos juízos aqui na terra. Observa se esse é o tipo de mensagem que a maioria deles estão realmente pregando. Para prosseguir com a nossa lição, o tópico 2 já fala sobre a injustiça social. Os homens planejavam mal contra o próximo, cobiçando campos e praticando a violência. Isso está lá em Miqueias 2:2. E também tem uma passagem de Amós 6:1-3, que foi um período também de Miqueias. Miqueias declarou que os exploradores sofreriam juízo em vez de andarem com a cabeça erguida. Serão levados para o cativeiro com o pescoço amarrado. A mesma violência que praticaram se voltaria contra eles, pois eles perderiam tudo que conquistaram desonestamente. Os magistrados civis e príncipes responsáveis pela prerrogativa de manusear o direito encontravam prazer na exploração. Isso é o tópico de número 2. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17. Se direcione aí. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Deixa eu procurar aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 17. É uma referência muito importante sobre isso. Olha o que nos diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Professor, por que o senhor está lendo essa referência? Calma, querido aluno e professor. Sabe por quê? Porque no finalzinho do tópico diz assim, ó. Um cristão que se omite diante das injustiças torna-se insosso e sem valor. Existe um pecado por aí que é pouco conhecido, É o pecado da omissão. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe o que é isso? A gente costuma questionar tantos os políticos, não é? Que não ajuda o povo, que não faz isso, que não faz aquilo. Mas e você? Quando o irmãozinho da sua igreja está precisando de uma ajuda, de uma oração, Quando estão vendendo alguma coisa, alguém que tem um mercadinho próximo de você, que está lá montando seu negócio, você consegue ajudar o seu irmão? Você consegue orar também? Bem se quer orar por ele, entendeu? Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão também é pecado. Você não se posicionar diante de algumas coisas é pecado. Você ficar só naquela, eu não gosto de discutir, eu não gosto assim. Ok, ninguém vai para discutir, mas defenda a sua fé. Eu não gosto de fazer isso, que isso é papel, isso seria papel da igreja. E você não faz parte dos membros ali, e a junção desses membros não são a igreja, por que você não faz? Que deveria fazer é o pastor. E por que você não faz? Isso não é só papel de pastor, isso é só papel de crente, cuidarmos uns dos outros. É porque a maioria dos crentes fica só criticando, em vez de fazer. Omissão também é pecado. Você que é professor, leva aí para sua classe esse argumento. Você que é aluno, compartilhe aí para os seus colegas de classe. Omissão também é pecado. A gente só fala de tantos outros pecados por aí, mas omissão também é pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Professor, sabia não? Pois é, mas está na Bíblia. Vamos lá. O tópico 3 já fala sobre a obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam, respaldados pela lei. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos. Lembra dos versículos que a gente já leu? E a questão crucial não era a falta de culto de religiosidade, mas de uma verdadeira conversão a Deus. Gente, o que mais tem hoje na nossa geração é culto. O que mais acontece hoje é culto.
Mesmo que você não vá... Olha, tá tendo um período de pandemia aqui, em alguns lugares, né? A gente estava tendo mais anteriormente, mas ainda está tendo culto online, que não é bom, né? Mas tem culto na internet, tem culto ali, tem igreja acolá, tem igreja não sei o quê. Mas por que esse povo não desenvolve sua vida espiritual? Por que a maioria das pessoas não cresce espiritualmente? Sabe por quê? Porque não é os rituais, não é a participação. O que define mesmo é eu estar perto de Deus, eu sentir a presença do Senhor, eu viver de fato agradando a Deus. É isso que me faz um genuíno cristão, eu viver o evangelho, eu ter um relacionamento pessoal com Deus. Não é somente eu participar dos cultos, não é somente eu ser um jovem, vou para a escola dominical porque meu pai me obriga, porque minha mãe vai aí, não é somente para mim ir para um trabalho de juventude. Não. Tá tendo o que mais tem hoje é culto, o que mais tem hoje é culto, o que mais tem hoje é congresso para jovem, o que mais tem hoje é trabalho para não sei o que, trabalho para não sei o que. Tem muito investimento. O pessoal diz, não tem investimento. Tem algumas coisas, tem investimento, outras coisas não tem nem tanto assim. Mas tem investimento em algumas coisas para o jovem, tem oportunidades. A palavra é essa, tem oportunidades para alguém se congregar, para alguém crescer, para alguém servir a Deus. E por que o povo não cresce? Porque não quer. É parecido com o povo de Miqueias. Está lá participando dos cultos, mas não desenvolve sua vida espiritualmente. Aqui eu repito aquele texto do Salmo 119, versículo 33 ao 35. Deus quer a nossa obediência, mas uma obediência não externa somente, mas também de coração. Quero ter prazer e guardar a lei do Senhor no meu coração. Feito já os comentários aí do ponto 2 da nossa lição, bora agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Bora lá! Estamos concluindo a nossa lição, mas o ponto 3 é aquele momento que está concluindo a aula, né? Mas vamos continuar focado aqui. Vamos lá, O ponto 3 fala sobre juízos e promessas. Tópico 1, juízo divino. Os pecados de Israel e Judá fizeram Deus sair do seu lugar santíssimo para instaurar o tribunal e trazer juízo sobre a terra. De acordo com Miqueias, a locomoção de Deus não era motivada por um passeio comum. Ele saía de sua augusta habitação para marchar em direção à guerra. Eu achei isso aqui interessante demais. Por quê, professor? Vamos lá. Que quando a gente fala, né, Deus está se manifestando, é uma frase dita por aí que às vezes não é tão correta, mas vamos lá, vamos dar essa expressão comum, né? Deus está se manifestando, eu sinto a presença de Deus. Quando se fala em presença de Deus, a gente imagina aquele momento de arrepio, né? O Senhor vindo, quebrantando o meu coração, enchendo o meu ser, aleluia, ok, toda aquela coisa e tal. Mas você sabia que Deus também se revela e se manifesta em forma de juízo? Deus não se revela e se manifesta apenas para quebrantar-nos, para nos fazer chorar, para fazer a gente sentir a sua presença de forma alegre. Deus também sabe se manifestar em forma de juízo. Isso mesmo. Nesse tempo de Miqueias, Deus resolveu falar com o povo, não para trazer uma palavra ali, vocês são meu povo mesmo, eu amo vocês. Não, Deus trouxe uma palavra de juízo e toda aquela coisa, entendeu? Deus falou isso em forma de juízo. E hoje em dia a gente está muito acostumado a ter a manifestação da presença de Deus, né, entre aspas assim, ter o agir de Deus, só que a gente não quer que esse Deus se manifeste em juízo. Hoje em dia a presença de Deus se tornou apenas sinônimo de quebrantamento, de lágrimas. Isso é bom, isso é sim uma das características, mas Deus também pode se revelar e se manifestar em forma de juízo, né? Imaginou, né? Deus está aqui, aleluia, Deus está aqui. Qual é o motivo que faz ele estar aqui? É para você receber bênçãos, você ser quebrantado, ou para você receber julgamento por ele, hein? Então, vamos lá, é muito importante isso aí. Um dia o juízo de Deus, ele virá. No meio do tópico diz que os nossos pecados não ficarão impunes diante de Deus. Prestaremos contas de nossos atos. Professor, não, professor, vai ter... Não, se eu não me converter, se você não se converter a Jesus Cristo, se você não procurar ter uma vida correta, um dia você sofrerá juízo, viu? Se você não se converter ao Senhor, viu? Onde é que está isso, professor? Vamos lá, Apocalipse capítulo número 21. Ó, que está aqui, deixa eu encontrar a referência para você. Apocalipse capítulo 21, versículo 12 e 13. Não fica crente não, para você ver. Apocalipse 21, versículo 12 e o versículo de número 13. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 21, versículo 12 e 13. É isso mesmo. Não, Apocalipse 20, perdão. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 13. 20. Diz assim: E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros
segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Se você não se converter a Jesus de fato, o juízo final vem aí. Ah, professor, não, Deus é amor e não julga ninguém não. Então rasga essa parte da Bíblia, meu filho. Rasga essa parte da Bíblia, porque aqui está dizendo que cada um será julgado de acordo com as suas obras. Se não se converteu, pessoas de todos os povos, tribo, língua e nação, de todas as eras, que se não se converteram genuinamente a Jesus Cristo, eles serão julgados, cada um segundo as suas obras. Então não pense que essa sua falta de moralidade, essa sua falta de compaixão, esse seu fingimento cristão que você de fato não está vivendo. Estou falando aqui para você, espero que você não esteja passando por isso, mas você pode repassar para a sua classe dessa forma. Tudo isso será julgado caso você não se converta a Jesus Cristo. Mas professor, eu vejo que no Instagram, no YouTube, diz que Deus é amor, Ele sempre cuida de mim, Ele cuida de você. Mas se você não se converter, Jesus Cristo um dia vai julgá-lo. Está aqui. Apocalipse 20, versículo 12 e 13, tá bom? Vamos prosseguir com a nossa lição? Diz assim, ó. O tópico 2 fala sobre o Messias prometido, né? A gente tá gostando de falar de Jesus, vamos lá. Miqueias não abordou apenas a questão do pecado e do juízo, mas também apresentou o futuro de glória preparado para o povo do Senhor. Eu já disse que em Miqueias tem muitas passagens sobre o reino universal de Jesus Cristo, né? Você quer mais detalhes, vai lá no meu Instagram. Já coloquei nos tópicos anteriores, né? Aquelas expressões de educação universal, paz universal. Então tem muita coisa também falando sobre Jesus em Miqueias, porque o livro de Miqueias também é um livro cristocêntrico. Todos os livros da Bíblia falam sobre Jesus no sentido de ter a mensagem sobre Jesus. Então Miqueias é um deles, é um livro que exalta, sim, Jesus Cristo. Tópico de número 3 já fala sobre o verdadeiro cristianismo. E eu preciso ler isso aqui para você. Nossa adoração, está bem no meio do tópico, nossa adoração não pode ser meramente teatral ou ritual. O que é uma adoração teatral e ritual? O pregador fala uma coisa, aleluia, glória a Deus. Isso é errado em momento. Não, longe disso. Mas o que você faz? Você realmente sente, né, a presença de Deus, tudo para falar? Pois é. Nossa adoração não pode ser meramente teatral ou ritual. Precisa ser em espírito e em verdade, respaldada pela obediência. Não adianta você assistir esse vídeo se você não obedecer e colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Querido aluno, né? O que você está fazendo? Vamos obedecer, vamos colocar em prática os ensinos da palavra do Senhor. E diz assim, para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de 3 preceitos. Praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente perante Deus. E repito, praticar a justiça. O que é isso? Tenha uma boa moral e uma boa conduta. É isso que significa boa moral. As pessoas precisam ver em você. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Isso é praticar a justiça. Sobre amar a beneficência, tenha consideração para com os outros. Vida cristã, você precisa amar a Deus e também ao seu próximo. Amar ao próximo não é concordar com tudo, mas você precisa amar, você precisa respeitar, você precisa ter consideração para com os outros. E por último, andar humildemente com o Senhor. Tenha uma experiência pessoal com Deus. Você precisa ter, não é simplesmente nos cultos, você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor. É por isso que a nossa conclusão, quando eu dei o breakzinho aí no vídeo, né? Porque cortou aqui na hora. Vamos lá, por isso que a nossa conclusão, ela diz o seguinte, que os rituais religiosos tangíveis podem nos levar à acomodação. Com o tempo, isso se torna uma prática mecânica que, desprovida da justiça e da caridade, não tem valor algum para Deus. O fato de irmos à igreja gera em nós a aparente sensação de que estamos certos. E isso pode ser perigoso. Cultuar ao Senhor é bom, é bíblico, entretanto para Deus o que realmente importa não é o que fazemos exclusivamente na igreja, mas é como vivemos no mundo e como tratamos as pessoas. É ser um reflexo, tanto lá fora quanto na minha vida, lá dentro da minha congregação, né? Não é simplesmente eu adorar a Deus dentro da minha congregação, mas é adorar a Deus do lado de fora. Você tem coragem de dar glória a Deus no seu ambiente de trabalho, na sua escola? Você tem coragem de falar de Jesus, não somente em uma cruzada evangelística, em um momento de evangelho, mas fala de Jesus na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, perto dos seus amigos. Fala de Jesus.
em nome do Senhor. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal WSEBD. Forte abraço, paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá!